Bem-vindo a mais um debate autárquico da Conta Lá, uma gigantesca operação jornalística inédita, já que pela primeira vez na história da televisão em Portugal há um canal que se propõe a transmitir 278 debates autárquicos. Quer isto dizer que há uma televisão que vai estar em todos os concelhos de Portugal continental. Hoje vamos debater Ferreira do Zezer. E Ferreira do Zezer é um concelho com cerca de 8 mil habitantes, marcado obviamente também pelo envelhecimento demográfico, rendimentos médios baixos face à média da região e a necessidade de atrair investimento e fixar a população jovem. O Partido Socialista preside ao Executivo com 3 vereadores, o PSD com 2. Às eleições do próximo dia 12 de outubro concorrem também a CDU e o Chega. Este debate será feito com os representantes das forças políticas com assento na Assembleia Municipal, que passo a apresentar. À minha direita tenho Bruno Gomes, do PS, presidente desde 2021, e à minha esquerda Hugo Azevedo, de AD, PSD, CDS. Bem-vindos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Começamos por falar de saúde e serviços públicos. Bruno Gomes, em várias freguesias de Ferreira do Zezer continuam a faltar médicos de família. A própria ULS Médio Tejo reconhece a carência de 19 médicos. A minha pergunta é o que é que pode fazer sobre isto e que incentivos específicos pode propor para fixar médicos no concelho? Antes de mais, quero agradecer a oportunidade e dar conta de que, pese embora a saúde esteja menos bem no Médio Tejo, Ferreira do Zezer tem os melhores indicadores no Médio Tejo. Nós temos médico-família para a totalidade ou para a quase totalidade dos municípios. Temos sempre alguns que aguardam 2, 3 meses para mas há uma poderem carência ter de 19 clínicos médicos para cobrir todo o concelho. Não. Esta é a referência que me diz o LS LS para o Médio Tejo. Para o Médio Tejo, sim. na totalidade, acredito. Para Sim. Ferreira do Zezer, não. Sim. Nós, neste momento, não temos sequer vagas abertas para se concorrer. Agora, como é lógico, gostaria sempre de ter uma percentagem maior de médicos por número de municípios, mas não estamos assim tão mal, estamos bem comparativamente aos outros municípios. Como é lógico, se entender a necessidade de se avançar com um conjunto de apoios para podermos ter mais médicos, tudo bem, mas nesta altura a nossa prioridade é dar as melhores condições aos médicos, Portanto, aos técnicos. a saúde não é uma prioridade do concelho neste momento? A saúde é uma prioridade, tanto não, no sentido das carências. A saúde é sempre uma prioridade. Agora, nós temos indicadores que nos garantem alguma estabilidade naquilo que é o apoio médico aos municípios. Não estamos de todo despreocupados com essa situação. Entendemos é que a saúde em Ferreira do Zezer está bem melhor do que está ao Médio Tejo. E, nesse aspecto, direcionámos muito o nosso investimento para a requalificação das infraestruturas. Temos, neste momento, mas para isso já vamos falar, vamos centrar agora só na saúde. Hugo Azevedo, bem-vindo. Ferreira do Zezer é um dos concelhos mais frágeis do Médio Tejo a nível económico. O rendimento anual dos residentes é o mais baixo da sub-região. E a minha pergunta é que incentivos às empresas vai apresentar no primeiro ano, se for eleito, e quantos postos de trabalho gostaria de poder prometer aos seus municípios? Antes de mais, bom dia também. Obrigado pela oportunidade. Parabéns a este novo canal de comunicação. Cumprimentar também o candidato Bruno Gomes, cumprimentá-lo a si e a toda a equipa que está aqui a fazer este debate. Relativamente à pergunta que me coloca, Ferreira do Zezer, felizmente, ainda não há muito tempo, tinha uma taxa de desemprego muito baixa, o que é muito bom devido ao tecido empresarial que tem o nosso concelho. Contudo, não podemos descurar essa área e, portanto, uma das questões que eu sempre falo em público é a nossa zona industrial, que não tem sido uma prioridade para nestes últimos 4 anos. É uma zona industrial que está apagada, é uma zona industrial onde apenas se venderam lotes, que é o mais fácil, a preços reduzidos e bem, mas depois não há obra feita, ou seja, não se canalizou, não se angariou empresas. Então o que é que está lá? O que está lá são lotes, estão lá algumas empresas, não tanto indústria, mais serviços, mas depois há muitos lotes vagos, alguns até vendidos, e depois alguns vendidos que eu recordo que temos Porquê é que as empresas não se fixaram e não... Isso é só uma compra de lote, agora a instalação implica obra, não é? Precisamente, implica. Mas porquê é que acha que isso aconteceu? Não consigo responder, as pessoas
procurar os lotes, mas depois, aliás, até há 120 dias, as pessoas têm 120 dias para apresentar o projeto na Câmara Municipal e penso que até em algumas delas, o Sr. Presidente pode esclarecer, que algumas delas nem sequer apresentaram Bruno Gomes, como é que justifica este projeto? fenómeno? Nós hoje atravessamos alguma dificuldade naquilo que é a concretização do projeto, a concretização de uma obra, A burocracia está a falar. de fundos comunitários, exatamente. E a grande dificuldade que as empresas têm nesta altura acaba por ser mesmo essa. É muito difícil hoje, até nós, Câmara Municipal, que temos um conjunto de obras que lançámos e que ficaram desertas, é muito difícil num curto espaço de tempo as empresas conseguirem financiamento, não é? Conseguirem uma empresa que consiga, em tempo útil, fazer-lhe um projeto e depois concretizar a obra. Nós, neste momento, temos 4, 5 empresas para poderem concretizar a obra. São de que área essas empresas? Pode revelar? São áreas ligadas à construção, ligadas à náutica, ligadas também à indústria agroalimentar, ligadas à construção, como eu já disse, e temos também uma ligada também aos produtos para Mas as grandes a concretizar-se isso tudo, ultrapassadas essas burocracias todas que impedem o avanço, acha que isso pode representar que número de postos de trabalho? Tem alguma ideia? Eu acredito que teremos, se calhar, ali 30, 40 postos de trabalho. Agora, eu quero lembrar também que nós estamos num processo de início de trabalhos relativamente aos planos de ordenamento para aumentarmos a zona industrial. Uma das grandes lacunas que a nossa zona industrial tem é que ela tem lotes pequenos para albergar grandes indústrias, são lotes muito pequenos. E nós estamos a trabalhar para podermos aumentar essa zona industrial, sabendo de antemão também que temos uma outra zona que agora é uma zona industrial, onde efetivamente estão a fazer mais um conjunto de investimentos superiores a 30 milhões de euros já. Agora, eu sou Presidente de Câmara há 4 anos, esta Câmara foi do Partido Social Democrata desde sempre e aquilo que eu peço também às pessoas é que me possam dar a confiança para mais um mandato, no sentido em que em 4 anos, ainda para mais, com aquilo que o país vive e o mundo, eu preciso de mais tempo para concretizar. Muito bem, vamos falar de transportes. O chamado transporte a pedido é um serviço público que funciona por marcação antecipada, permite ligar aldeias mais isoladas, é uma solução pensada para territórios de baixa densidade, mas que depende da frequência, depende da cobertura, da articulação com outros transportes. Eu ia começar por si, mas como já teve mais tempo de antena, agora vou começar aqui pelo Azevedo para lhe perguntar ainda uma declinação disto, que é: o Conselho continua com acessibilidades deficitárias, tanto em ligações internas como nas ligações à A13 e aos centros urbanos Médio Tejo. A população reclama falta de alternativas de mobilidade. Que compromissos concretos assume negociar com a comunidade intermunicipal e com o Governo para exatamente reforçar esta oferta de transportes? Muito bem. Começo logo pela variante do nó da A13 à Vila de Ferrazesa. Nós fizemos uma A13 e esquecemos-se, o Governo esqueceu-se de fazer um nó de ligação à Vila de Ferrazesa. Nós temos uma estrada muito degradada e, portanto, a minha promessa, e é uma das nossas bandeiras, é juntamente com o Governo, e já tivemos reuniões nesse sentido com o Sr. Ministro das Infraestruturas, no sentido de poder, no próximo mandato, de poder envidar todos os esforços para que essa via passe a ser uma realidade. Mas no mandato, caso ganhe as eleições. Caso ganhe as eleições. E o Governo prometeu abertura para isso ser executivo, porque isso implica um plano de ordenamento e de construção. Claro, o Governo recebeu-nos muito bem e, portanto, havemos de continuar reuniões nesse sentido. Mas não teve garantias para parte do Governo. Garantia propriamente dita não tenho, mas há uma abertura do Governo e há uma sensibilidade diferente para isso. A nível dos transportes, é verdade que, principalmente as freguesias periféricas, têm muita dificuldade em se deslocar para a vila. O transporte a pedido é uma boa medida, foi uma excelente medida, reconheço, mas acho que tem que haver transportes públicos com maior amplitude para que possamos, que as populações da periferia possam. Mas isso é mais difícil de negociar, porque não está dependente tudo da Câmara, não é? Claro, mas temos que tentar ir por aí para que haja metas uma estabelecidas maior, para isso, concretas, ou é só uma intenção?
intenções que não posso estar a definir uma meta, porque não depende, como diz e bem, só da Câmara Municipal, mas será certamente um objetivo. Muito bem. Bruno Gomes, quanto ainda ao transporte a pedido, e porque há estas queixas de algumas zonas mais isoladas, de cobertura limitada, o que eu lhe pergunto é que melhorias concretas vai introduzir para que se melhore esta situação? A questão do transporte a pedido, como sabe, é de facto uma medida que já foi premiada, inclusive, e isso é muito relevante. Um dos grandes problemas que o transporte a pedido tem e que a comunidade, de qual eu sou vice-presidente, tem tentado combater, é que tem que haver uma divulgação maior naquilo que é a flexibilidade que o transporte a pedido oferece. E isso, pese embora Ferreira de Zezer, comparativamente a alguns concelhos, até tem uma utilização maior per capita, é um trabalho que temos que continuar a fazer. Eu acho que o transporte a pedido é, de facto, uma grande mais-valia. Mas considera, caso seja eleito um aumento do número de rotas ou a frequência ou a cobertura? Claro que sim, tenho isso no meu programa eleitoral. Pode comprometer-se com os seus eleitores? Claro que sim, claro que sim. Nós temos uma boa relação com a comunidade intermunicipal e havemos de fazer aquilo que é a nossa análise e de continuarmos a ter um conjunto de rotas que já aconteceu neste mandato. Nós, neste mandato, tivemos um reforço daquilo que é o transporte a pedido. Portanto, é um compromisso que eu considero até de Portanto, há aqui um compromisso de ambas as forças presentes de que... Eu queria só dar conta de uma outra coisa. Eu, no antigo governo, fui recebido pelo Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, pela Ministra da Coesão, inclusive, e o dossiê da ligação à Treusa Ferreira do Zezer era um dossiê que estava, de facto, em cima da mesa. Agora, pedi reunião já com o anterior Ministro das Infraestruturas, pedi com este e não fui recebido, mas soube agora que... pelo menos um dos dois foi recebido. Agora vamos ver se o Governo... Parece-me um bocadinho incorreto não se receber um município, mas é o que é. Um outro tema que é um tema também importante e estrutural para os vossos municípios. A empresa Biocompost, dedicada à produção de fertilizantes orgânicos, tem sido alvo de contestação popular desde 2015, aliás. Apesar das vistorias, planos de monitorização, a população considera que o problema nunca ficou de facto resolvido. É um tema sensível, que volta a estar aqui na campanha. Bruno Gomes, e este problema dos maus cheiros da Biocompost arrasta-se há uma década. E isto apesar das vistorias, como disse. Que medidas concretas vai tomar e com que prazos para resolver esta situação? Eu quero relembrar que uma das grandes bandeiras que assumi enquanto Presidente da Câmara nos últimos 4 anos foi de facto conseguir resolver um conjunto de problemáticas que nós temos. Conseguimos resolver uma no centro da vila, felizmente. Não, mas deste caso concreto, sim. Por exemplo, mas conseguimos resolver essa. Admite suspender ou revogar o licenciamento se não forem resolvidos os problemas? Há um conjunto de licenciamento que nem sequer está dependente da parte do município, não é? Está dependente das entidades. Mas deixe-me continuar. Aquilo que eu quero dizer é que a minha política foi sempre a de diálogo. Eu, neste momento, tenho o compromisso da empresa de que vai fechar a elaboração e dizem-me, inclusive, que no último mês ela já não esteve sequer em elaboração, porque vai para outro concelho, nomeadamente Chamusca. Portanto, a informação que eu tenho, tanto da parte dos moradores como da parte da empresa, vai deixar é que de operar aqui, portanto desaparece o problema. Exatamente, sim. E quero também dar conta de que nesse espaço está para avançar a empresa para a criação de uma empresa ligada ao biogás, que vem resolver também outro conjunto de problemas, nomeadamente as lagoas. E vem garantir a perda de emprego que resulta da saída de Biocompost. A empresa não me deu conta de que iria despedir pessoas. Me disseram que iriam realocá-los. De todo modo, esta nova empresa que está em negociação com os proprietários do espaço e que inclusivamente já pediu informações à Câmara Municipal daquilo que é a possibilidade de construção das infraestruturas que necessita, vem também ainda mais resolver um conjunto de outros problemas, nomeadamente lagoas, dejetos que podem ser aproveitados e criar riqueza e mais-valia. Acho que é um problema nesta altura que está resolvido. Ok. Hugo Azevedo, o PSD critica a falta de firmeza da autarquia do PS em casos de interesse público. Está a falar de quê? Peço desculpa que não critica a falta de firmeza da autarquia em lidar com casos de interesse público. Refere-se a quê?
Olha, em primeiro lugar, eu gostava de reequilibrar os tempos, porque me parece que... Por isso é que lhe dei a palavra. Ter muito menos tempo. E depois também gostava que me desse a oportunidade depois para falar um bocadinho sobre saúde, mas sobre a questão que me coloca, por exemplo, nós temos a construir uma escola nova, uma escola secundária. E, portanto, uma das lacunas que eu apontei a este Executivo foi o facto de nós, em fevereiro, estávamos com um atraso de 120 dias, em agosto estávamos com um atraso de 210 dias para uma obra de 600 dias e, portanto, eu não vejo que haja firmeza do nosso Executivo com a empresa em dizer, meus amigos, isto não pode, está a escalar, são uma obra de 600 dias que tem que estar pronta em março de 2026. Se o PRR não tiver bom senso, nós temos que entregar o dinheiro todo. E, portanto, eu não sei como é que a Câmara vai ter uma solução para isto, porque se não houver aqui bom senso do próprio PRR, nós não vamos conseguir acabar a obra em março de 2026. Portanto, penso que há aqui pouca firmeza, este é um exemplo do próprio Executivo junto da própria empresa. Bem, perante isto eu tenho que lhe dar a palavra. Em primeiro lugar, quero lhe dar conta de que nós somos uma Câmara de referência na captação de fundos comunitários. Está bem, mas este caso concreto, vamos falar é só para lhe dar conta disso. Tivemos já o responsável da Comissão de Gestão dos Fundos lá e, relativamente à escola, eu estou muito sereno no sentido em que, até há um mês, nos deram a possibilidade de podermos construir mais um bloco para poder fazer... para resolver também a situação no centro de ocupação juvenil. E relembro também que uma empresa assina um contrato, tem um conjunto de deveres e obrigações e direitos e nesse aspecto até ao momento ainda não houve necessidade de alterar esse contrato. Portanto, aquilo que a empresa me dá conta é que vai conseguir cumprir o prazo. De todo modo, aquilo que eu também sei e que as entidades me vão dizendo é que tudo indica que vai haver um delay naquilo que é o prazo de concretização desta obra. Isso, aliás, que é muito comum, infelizmente, em Portugal, não é? Claro, eu quero também dar conta de que foi uma das primeiras escolas, ou a primeira, segundo o Sr. Secretário de Estado, que esteve lá a lançar a primeira pedra, foi a primeira escola a ser lançada e dar conta também de que eu tenho uma boa relação com a empresa. Neste momento a obra está a ser bem feita, está a ser bem seguida e não tem nada que possa, nesta altura, está dar feito conta. O esclarecimento. Está bem? Está feito o esclarecimento. Hugo Azevedo, o turismo é um dos motores da economia local, sobretudo em dormes e praias fluviais. Essa atividade é, contudo, marcada por muita sazonalidade, não é? Que plano turístico estruturado tem, ou não tem, é isso que eu queremos saber, propõe para aumentar ou duplicar as dormidas no Conselho até ao final do mandato, caso seja eleito? Olha, em primeiro lugar, o turismo, como diz, é muito importante, mas só o turismo não basta. E, portanto, nós quando promovemos o turismo de uma determinada área geográfica, nós temos que criar condições para que o turista venha e tenha essas devidas condições. Eu costumo dar o exemplo de Dornes, a nossa princesa encantada, que se projetou muito no território, mas que lhe faltam ainda muitas condições para que os turistas venham e se sintam realmente realizados. Os turistas vêm, têm uma beleza natural única. Tá bem, mas tem um plano estruturado, pelo menos, para desenvolver o turismo? O turismo, por exemplo, através do plano de Albufeira de Castelbode, o plano especial de Albufeira de Castelbode, que está em revisão, vai ser um dos programas que a autarquia vai ter em mãos. Tem compromissos? Que compromisso é que pode assumir com os seus o plano é dependente da Agência Portuguesa do Ambiente, mas o próprio plano vem dar abertura a mais entradas e saídas no próprio rio, a nível, por exemplo, da proteção civil, a nível dos próprios turistas. A capacidade hoteleira é a que nós temos, não se afiguram novos empreendimentos, pelo menos que eu tenha conhecimento. Nós temos uma capacidade hoteleira já significativa, mas, como eu digo, eu vou preferir criar mais condições para promover o turismo, mas antes. O turismo é importante, mas temos que dar condições primeiro ao turista. Muito bem. Habitação e coesão social. Bruno Gomes, o Conselho tem projetos em curso para responder ao problema da habitação. Estão previstos cerca de 10,5 milhões de euros entre o programa Primeiro Direito e Habitação a custos controlados, segundo julgo saber. E a minha pergunta é muito concreta, espero que possa responder. Quantas casas estarão concluídas e entregues até final de 2026 e que medidas tomará para que esses prazos sejam de facto respeitados? Nós teremos até ao final de 2026
30, 35 habitações, 8 delas já com empresa que foi a concurso, 16 que vamos lançar, vamos até propor já o lançamento amanhã, em sede de reunião de Câmara. Depois ainda temos, estas são 24, e ainda temos mais 30 e muitas para levar a concurso. Acredito até ao final do ano que vem que vamos conseguir ter 30 habitações, temos algumas requalificações também e, mais uma vez, nós lançámos 24 apartamentos, só concorreu uma empresa a 8, por isso é muito importante também que as pessoas tenham esta noção. Nesta altura é muito difícil conseguir-se empresas para avançar com as obras, não tanto pelo montante, só aqui, mas sobretudo, exatamente, mas sobretudo pelos prazos, que agora o IRU finalmente percebeu que são impossíveis de concretizar e já houve aqui a possibilidade de adiar um bocadinho os prazos. Por isso, aquilo que eu me comprometo até ao final de 2026 é construir sensivelmente 30 habitações que esperemos que fixem mais cerca de 100 pessoas. Muito bem. Muitas famílias, Hugo Azevedo, queixam-se da dificuldade de aceder à habitação a preços compatíveis com os rendimentos locais, como é óbvio. A sua coligação apresenta-se com o compromisso de mais pragmatismo e rapidez na gestão de projetos. Qual é a solução que defende para o Conselho? Construção nova, reabilitação, qual é a sua proposta? Só para esclarecer, o Sr. Presidente também convém dizer a todos os ferreirenses, quando se lançam concursos no ano das eleições, no último ano, é sempre muito difícil as empresas estarem disponíveis. Portanto, foi-se portelando e os concursos têm sido todos quase lançados neste último ano e, portanto, tem sido, na maior parte das obras lançadas, têm ficado desertas por isso mesmo, também por isso. Sobre a questão que me coloca, nós estamos a estruturar incentivos fiscais para a reabilitação, essencialmente no interior é muito importante, não só a construção nova, mas a reabilitação, a ampliação do existente e, portanto, será um foco que nós vamos ter, a nível de gestão urbanística, de criar incentivos. Mas pode-se comprometer com algum valor, número de habitações? Qual é o vosso objetivo? Não me vou comprometer com o número de habitações, porque isso depois é muita dinâmica do particular, mas vamos tentar criar o máximo de incentivos para que as pessoas possam vir para Ferreira do Zezer e recuperar ou as casas que são de familiares ou então casas que possam adquirir e que estejam devolutas. Muito bem. A economia local assenta sobretudo em pequenas empresas e do setor de serviços. O PS defende que o investimento público e a promoção turística são chaves para gerar mais emprego. Que investimento estruturante tem planeado ou pretende lançar em 2027? Para que áreas? Exatamente para criar emprego estável. Para criar emprego estável, nós temos focado muito naquilo que é o apoio às empresas. Eu sou um Presidente de Câmara muito próximo e que procuro sempre resolver o problema das empresas. A questão dos serviços não me parece a mim que seja uma competência do município, mas já que falamos dele, eu quero dar conta também que através de apoios indiretos, pode ser também. Sim, podemos ter algum tipo de apoio, nomeadamente à requalificação do centro da vila também, que é algo muito importante e que precisamos de continuar a requalificar o centro da vila, porque ele tem propensões ideais para termos serviços, e nós criámos um gabinete de apoio ao empresário, um gabinete de planeamento estratégico que pode e deve também fazer com que esses empresários apoiem um conjunto elevado que o país tem daquilo que é a criação do primeiro negócio ou de um qualquer negócio. Eu acho que isso é muito importante também. Depois dar conta que nós estamos já em negociações naquilo que é o layout para a criação de uma loja de cidadão, e isso a mim interessa muito porque eu quero manter os serviços que o Estado tem, nomeadamente as finanças, a segurança social, e quero manter o nosso espaço cidadão, então estamos já a trabalhar o layout e estamos em negociações com o edifício para podermos ter até junho de 2026 financiamento para a criação de uma loja de cidadão, que parece também, naquilo que são os serviços do Estado, os serviços públicos, muito importante para que possamos continuar a fixar pessoas. Hugo Azevedo, neste contexto em que as exportações do Conselho representam já 39 milhões de euros, defende que há margem para crescer e aposta em atrair novos investimentos. Que setores estratégicos pretende captar e como é que garante que as exportações do Conselho aumentam, sei lá, pelo menos 20% até 2029?
Pronto, isso é um facto, as exportações têm crescido em Ferreira do Zezer muito à custa do tecido empresarial forte que nós temos. Uma das nossas propostas é tentar ao máximo, e sabemos que temos que fazer uma alteração ao Plano Diretor Municipal, se assim for necessário, criar uma nova zona industrial em Águas Belas, é uma das nossas bandeiras também, se for possível, vamos analisar, e já estamos a analisar, portanto envolvendo todo aquele tecido empresarial, e é precisamente aí nesse local que as empresas responsáveis, as grandes empresas responsáveis por esse aumento de exportações, estão neste momento a fazer ampliações. E, portanto, estas empresas não param, continuam. Além destas empresas, esta zona industrial vai permitir envolver não só estas empresas, mas como possivelmente captar outras, que é esse o nosso intuito, também com terrenos maiores e com empresas de outra envergadura. Portanto, esta é uma das medidas... Que trabalho de campo já desenvolveram no sentido de essa proposta possa ter alguma... Já analisámos a nível do ordenamento do território, sabemos que terá que passar por uma intervenção parcial, material do Plano Diretor Municipal, claro, para permitir que um plano pormenor possa ser executado para uma nova zona industrial, porque defendemos colmatar a zona industrial de Lameiras, que é a que existe, não concordamos em ampliá-la, mas concordamos sim em criar uma nova zona industrial em Águas Belas. E, portanto, será muito por aí criar condições para que possamos captar empresas, porque é isso que nós não estamos a conseguir fazer neste momento. Muito bem, última questão para ambos. Eu queria, se me permitir, só dar muito conta breve. de que o Plano Diretor Municipal esteve 25 anos para ser finalizado. Foi este Executivo que o conseguiu e graças a esta alteração do Plano Diretor Municipal, só nessa zona industrial de Águas Belas estão a ser investidos mais de 30 milhões de euros e se calhar mais 50 ou 60 ou 70 postos de trabalho. Muito bem. 1 minuto para acabar, 30 segundos para cada um. Primeira medida nos primeiros 100 dias, caso seja eleito, qual será? E a primeira medida é a medida de sempre, é estar próximo das pessoas, é isso ajudar não é uma medida, isso é uma intenção. de forma férrea Isso é uma a intenção. resolver o problema das pessoas. Então, outra medida, concretizar todos os investimentos que nós estamos para iniciar, porque todos eles são importantíssimos Muito para aquilo bem. que é o desenvolvimento Está de aqui Ferreira o do Zezer. compromisso, o seu eleitorado vai cobrá-lo. Claro que sim, as pessoas conhecem. E o seu compromisso? Se me permite, só uma pequena Não, nota não de saúde, permito. porque não tive a Não, oportunidade. eu sei, mas eu lamento, mas temos Pronto, mesmo um tudo bem. minuto. Eu quero Então, que olha, aproveite esse minuto muito bem. para dizer qual o é meu o seu... compromisso é motivar os funcionários da Câmara Municipal. Isso é, lá está, isso é uma intenção, não é um compromisso. Mas acaba por ser um Medida, compromisso. a medida, quero dizer. Uma medida, olha, vou dizer duas medidas. Uma das medidas é no edifício de serviços, que tínhamos uma candidatura aprovada que este Executivo deixou cair para melhorar o conforto térmico e a eficiência energética e que não foi, e que até hoje não foi executada. Depois nos trabalhadores operacionais, que também foi prometido um novo edifício ou novas condições para os trabalhadores operacionais e apenas a única coisa Pronto, que foi feita mas está foi apenas pelo menos- uma pequena limpeza. Pelo menos disse qual era a medida. Claro. Resta-me agradecer-vos. obrigado. Eu despeço-me acreditando que este nosso debate tenha ajudado quem vai votar a fazer a escolha, pelo menos de uma forma mais informada. E não se esqueça que há uma televisão que vai estar em todos os concelhos de Portugal continental. Foi bom tê-lo desse lado e fique por aí que fica bem.